Já faz um tempo que a gente está pegando no pé da Intel, seja por conta aí das litografias que eles não estão conseguindo entregar mais o formato TikTok, sobre os chips gráficos que a gente está ansioso para ver um produto um pouco mais consistente, mais na prática, em ação. E enfim, a empresa mostrou um pouco do seu planejamento e tem muita coisa para a gente falar aqui, tanto da linha de processadores quanto também da esperada arquitetura Intel Xe. Então, galera, pega a pipoca porque o vídeo vai ser longo. Para tentar organizar um pouco isso, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ser estruturado partindo da microarquitetura, então nós vamos comentar primeiro as tecnologias e depois nós vamos colocá-las dentro de um produto, falar dos lineups, dos produtos e quando você vai ter acesso a essas tecnologias. Então, partindo primeiro da parte mais essencial, que é a fabricação, a litografia e esses elementos mais básicos das estruturas dos chips e dos semicondutores da Intel, nós temos uma notícia bastante importante. A gente vê há muito tempo a Intel lidando com a dificuldade de reduzir a sua litografia. Então ela deu aquela derrapada tensa nos 14 nanômetros, que gerou inclusive as piadas do 14 nanômetros mais. Enfim, os 10 nanômetros saíram, então eles estão lutando para alcançar aquele ciclo que era o TikTok, mas já era esse ciclo. Então, por muitos anos, a Intel vinculava a evolução das suas tecnologias com você reduz a litografia, você evolui a litografia. E fica nesse vai e vem, por isso que o nome é TikTok. Só que como os 14 nanômetros emperraram a evolução da empresa, o que aconteceu é que quebrou o sistema em que eles trabalhavam. E agora, enfim, no dia de arquitetura aí de 2020, que a Intel chamou a imprensa para dar uma olhada nos seus planos, nós temos novidades, eles repensaram o plano, então já estava na hora de eles mudarem os rumos e agora eles têm uma noção mais clara de como eles vão tentar evoluir a tecnologia. E isso envolve não vincular mais a melhoria dos seus produtos com a redução de litografia. Então, esquece o ciclo TikTok, que já estava evidente que não era mais possível, já faz um tempo que a empresa não consegue mais entregar. Eles vão buscar grandes evoluções dentro da mesma litografia. Isso introduz a primeira grande novidade, que é o conceito do Super Thin. Então eles vão unir evoluções do FinFET e de outras melhorias nos transistores. Então nós temos evolução nos gates, evolução nos materiais, em vários aspectos eles vão tentar trabalhar a microarquitetura nos 10 nanômetros e tornar ela mais eficiente. E o plano é, sem depender de novas litografias, entregar saltos em performance. Na prática aqui, não importa muito em qual é o tamanho do transistor. No fim do dia, o que a gente quer é um produto que entregue mais performance, consuma menos energia, tenha frequências mais altas e estáveis por mais tempo. Resumindo, se a Intel conseguir entregar o que ela está prometendo, por mim está ótimo. Não preciso necessariamente que meu chip tenha 7 nanômetros, 5 nanômetros ou 2 nanômetros. O que a gente quer de verdade é que ele processe as coisas mais rápido, que ele faça a bateria durar mais tempo, que ele aguente ciclos de trabalho por períodos mais longos. Então, bom, no papel, o plano parece bom. Vamos ver se eles vão conseguir entregar, mas essa é a ideia. Vão entregar essa nova arquitetura, que não por acaso ela se chama Super Thin. Eles não quiseram chamar de 10 nanômetros mais. Talvez eles tenham visto que o nome mais, depois dos 14 nanômetros mais que andou surgindo, eles viram que para o marketing não estava legal esse grande número de mais do lado. Continuando, então, com essa nova arquitetura do Super Thin, nós temos a introdução de um novo núcleo de alta performance, que é este cara, o Willow Cove. Então nós estamos falando de um núcleo de alto desempenho que vai trabalhar com essa nova litografia, essa nova tecnologia chamada Super Thin. Então o objetivo dela é entregar mais performance e inclusive é o que nós temos aqui. Esses gráficos ainda bastante básicos, ainda tão longe de ser uma demonstração real, mas eles já nos dão uma ideia do que é a curva de desempenho que a Intel está esperando com esses novos núcleos Willow Cove. Então, em relação ao Sunny Cove, que é o que é usado hoje no Ice Lake, nós vemos dois tipos de saltos diferentes. Então, por exemplo, quando você olha o topo da curva do Sunny Cove, você tem o máximo de frequência que você atinge com o máximo de tensão elétrica que você consegue pôr. Com as evoluções da microarquitetura Super Thin, a Intel pretende ser capaz de colocar tensões mais altas. E o resultado é, como dá para ver no gráfico, você consegue dois objetivos diferentes. Então, se você colocar o processador na mesma tensão que antes você colocava um Sunny Cove, você vai conseguir atingir frequências mais altas. Vê que na mesma altura da tensão elétrica nós temos uma curva que subiu mais com um processador baseado aí no Willow Cove. Só que como ele suporta tensões mais altas, justamente por causa dessa evolução da nova microarquitetura, né, das novas estruturas que eles estão trabalhando, você também pode usar isso para buscar mais desempenho, já que você consegue pôr mais tensão elétrica. Então nós temos as duas possibilidades.
Em ultrafinos e aparelhos mais limitados, você vai ter a vantagem de poder manter frequências mais altas sem ter que pôr mais energia ou ter que lidar com mais aquecimento. E, em compensação, quando você puder jogar mais tensão elétrica, provavelmente aí num notebook um pouquinho maior, ou quem sabe até num desktop no futuro, em teoria você vai atingir frequências mais altas. De novo, esse é um gráfico apenas ilustrativo deles, a expectativa deles atingirem esses valores que tem aqui na tela, lembrando que isso deve muito ser performance single thread. Então é o máximo de frequência que você atinge em um único núcleo, até porque está aparecendo 4 GHz, aqui é uma frequência bem alta para ser todos os núcleos, pelo menos quando a gente está falando em um dispositivo mais compacto. E além da questão dos núcleos Willow Cove, nós temos uma mudança muito importante também na parte gráfica, e agora saímos do Willow Cove e das estruturas de processador, da parte de processamento, e vamos para a parte de gráficos, que é dentro da microarquitetura Intel Xe, que é a arquitetura gráfica deles. Nós temos um motor gráfico muito maior. Então, aqui nós temos a estrutura total, como eles mesmos indicam, ele foi 1.5 maior, 50% maior do que a estrutura anterior. Isso fica claro pelo número de unidades de execução, que são os EUs bem pequenininhos aqui nesse gráfico. Esses EUs são as unidades de execução e subiram de 64 para 96 unidades de execução. Então, como acontece com muitos chips, quando você aumenta a quantidade de núcleos envolvidos, você tem ganhos de performance, e é o que eles fizeram aqui. Eles tornaram bem mais robusto os chips gráficos deles. Mexeram também bastante nas unidades de execução, então aqui nós temos uma visão de a cada par de unidade de execução, vamos ter um controlador de threads em comum, que vai ser dividido entre esses dois, e nós temos uma grande quantidade de unidades de alocação, aí, de unidades lógicas, que vão estar presentes em cada unidade de execução. Então, aumentou a quantidade de unidades de execução. As unidades de execução também possuem mais estruturas de processamento. Então, como um todo, a Intel está trabalhando em melhorar os seus chips gráficos, em melhorar sua performance nessa sua nova geração, desses novos produtos com gráficos. Um detalhe importante é que, se vocês verem aqui no topo desse slide, está aparecendo que é o Intel Xe-LP. O LP nós estamos falando dos chips gráficos deles dedicados a baixo consumo. Então a gente está olhando aqui uma parte que está falando sobre gráficos integrados. Depois a gente vai falar todos os produtos, mas para vocês entenderem que nesse momento a gente está falando num contexto de provavelmente ultrafinos, notebooks e gráficos integrados com processador em modelos não muito grandes. Continuando aqui sobre a parte gráfica, nós temos saltos no sistema de memórias, então eles tornaram mais robusto tanto a parte de cache nível 1, cache nível 3, eles aumentaram a largura de banda, então toda a estrutura foi retrabalhada para você ter mais capacidade no motor gráfico em geral. Então eles estão esperando bons saltos de performance justamente por melhorar em todos esses aspectos. Media Engine, o motor para lidar com mídias, também recebeu um salto importante, e algumas coisas que se destacam aqui, eles estão prometendo o dobro de capacidade de codificar e decodificar. Estamos falando de aceleração de AV1, HEVC também vai ter suporte nesse novo motor de mídia deles, e nós temos suporte aqui a HDR, nós temos Dolby Vision e também um salto relevante aí na questão de resoluções. O motor do Intel Xe, mesmo nos notebooks, mesmo nos modelos mais finos, compactos, vai ter suporte a 8K até 60 frames. Então vê que é um motor bastante robusto, e por nós estarmos falando do Intel Xe-LP, nós estamos falando do motor gráfico deles de modelos compactos. Não estamos falando de uma placa de vídeo dedicada, vai ser um ultrafino que você vai ligar na TV e vai aguentar 8K 60, vai ter codificação e decodificação bem melhor do que os modelos atuais. E por fim, é claro, eles também deixaram mais robusto o suporte à conexão com os displays, a saída de vídeo. Óbvio que se você tem muito mais poder gráfico, você também precisa de um suporte mais avançado para você ligar isso numa TV e a coisa toda acontecer. Então nós temos aí até 4 pipelines de display, né? E também suporte HDR10, nós temos até 360 Hz e suporte a taxa de frames variável. Então, por exemplo, se você vai usar uma tecnologia quando você está jogando, que vai variar a taxa de quadros que o jogo está sendo renderizado, o Intel Xe, mesmo na linha LP, já vai ter suporte a fazer aquela sincronia. À medida que vai variando a produção de quadros no seu notebook, a tela ali atrás vai variar também a frequência que vai ser mostrado cada um desses quadros. E tudo isso junto vai dar resultado ao Tiger Lake, a próxima arquitetura que vai substituir o Ice Lake.
Então, colocando todos esses elementos juntos, nós temos aqui os 4 núcleos Willow Cove, nós temos também aqui suporte a memórias LPDDR4, vai operar até 3200 e possibilidade no futuro de nós termos chips com suporte a DDR5. O DDR5 está vindo aí, está começando a fechar, nós já temos mais novidades, já temos especificações dele. É uma coisa para vocês não se preocuparem agora, mas com certeza uma arquitetura desenhada pensando no update para o futuro para o DDR5 é interessante. E temos aí, segundo a Intel, uma maior largura de banda de comunicação de todos os elementos para eles funcionarem de forma mais coerente e ter aí melhor escalonabilidade. Bom, e agora trazendo todo esse papo de arquitetura de volta para produtos, nós temos então o roadmap de processadores. Então nós temos aí o Willow Cove substituindo o Sunny Cove. Na linha Cove, essa linha Cove são os processadores de mais desempenho. E os finais Mont no nome, tipo Tremont, nós estamos falando dos processadores de baixo consumo. Então a Intel está trabalhando já com um conceito híbrido. Então recentemente a gente chegou a publicar notícias sobre isso, que é a arquitetura Lakefield, e eles também já estão falando no futuro da Alder Lake. Então nós estamos falando de processadores que unem ao mesmo tempo os processadores da linha Cove de alto desempenho com outros núcleos da linha Tremont ou no futuro Gracemont, que é aquele, a gente já conhece a arquitetura Big Little, que nós vemos bastante em smartphones. Você tem núcleos de alta performance, para quando você precisa de desempenho, combinado com vários pequenos núcleos de baixo consumo. Objetivo é economizar energia quando você não está, por exemplo, usando o notebook. Ele fica ali atualizando seus e-mails e aplicativos em segundo plano. Bom, mas eu imagino que muitos de vocês estão ansiosos para saber sobre placa de vídeo. E a gente começou a falar um pouco sobre a parte gráfica, falando do Intel Xe, mas como eu comentei, muito do que a gente falou aqui foi com foco na linha LP. Então, vamos pular na sopa de letrinhas que a Intel está mostrando, porque eles detalharam melhor como vai funcionar o line-up deles de produtos gráficos. Então, nós temos a linha Xe, que vai usar toda aquela microarquitetura que a gente falou das unidades de execução, aqueles aumentos de largura de banda nas memórias, aumento de cache e tudo mais. Ela está separada em 4 microarquiteturas com focos em mercados diferentes. Então a gente falou um pouquinho da LP, que está ali na base. Ela vai estar presente nas placas de entrada e nas placas chips gráficos integrados. Não é estranho a Intel dar foco nos gráficos integrados primeiro, porque justamente é o maior mercado deles. Então, se você for pensar a quantidade de processadores Intel com gráficos integrados, nós temos aí um mercado de bilhões de dispositivos que tem os gráficos da Intel embarcados. Então, não é à toa que eles estão focando muito na linha LP, e é isso que a gente vai ver com a chegada do Tiger Lake ainda esse ano. Só que eles começaram a falar de algumas outras linhas. Então, nós já conhecíamos a HP, que é High Performance, e a High Performance Computing, a HPC. Esses caras a gente já conhecia, era o topo da pilha, como vocês podem ver, lá em cima já na casa da Data Center, inteligência artificial e Exascale, né? Estamos falando aí de servidores e coisas escalonáveis. Só que surgiu mais detalhes sobre esse meio de campo aqui, onde nós temos literalmente o mid-range, meio de campo mesmo, e o entusiasta, que é aí que deve estar o que muita gente está procurando da Intel, principalmente quem monta PC e entusiastas que acompanham a Adrenaline, que é a linha HPG. Então nós estamos falando aqui de um meio de campo entre o Low Performance e aquele HPC, que é High Performance Computing. Nós estamos aqui falando de um segmento onde vai surgir as placas entusiastas para quem quer montar um PC gamer. Então, de acordo com a Intel, nós temos aqui um hardware que vai tentar unir ao mesmo tempo a eficiência que a linha LP traz, com alguns conceitos de escalonabilidade e outras coisas que estão vindo dos servidores, trazendo aí para o segmento intermediário e viabilizando placas de alto desempenho. E aí a empresa não foi muito longe, mas pelo menos nós começamos a ter delineado um pouco do que vai ser a placa de vídeo gamer da Intel. Nós temos, em primeiro lugar, eles destacaram que vai ter hardware acelerando Ray Tracing de forma dedicada, então essa informação já é confirmada por eles. Outras informações incluem que esses modelos da linha HPG vão aparecer em 2021, então para esse ano, por enquanto, esqueçam sua placa de vídeo Intel. E também sabemos que vai usar GDDR6, então a empresa não vai apostar alto com memórias HBM, isso vai ficar lá para o segmento HP e principalmente HPC, o segmento aí data centers, eles vão apostar no meio de campo e vão usar memórias com a tecnologia GDDR6, provavelmente mirando um melhor equilíbrio entre custo e benefício. E também faz sentido aí a Intel segurar um pouquinho o HPG, porque eles têm muito trabalho daqui até o lançamento da sua placa gamer.
Então eles vão iniciar com os gráficos integrados, tentando melhorar a decodificação e codificação de vídeo, tentando tornar a experiência do pessoal em notebooks mais eficiente, e enquanto cria o ecossistema, principalmente de drivers, a gente sabe que eles têm um longo caminho para alcançar uma AMD Radeon e uma NVIDIA GeForce nesse aspecto. Enquanto eles vão crescendo o ecossistema deles em outras coisas como aceleração de vídeo, esse tipo de coisa, eles vão criando a base para chegar e desenvolver uma placa de vídeo gamer e já está um pouco mais maduro seus drivers. Então, 2021, galera, vocês vão ter que esperar um pouquinho antes de querer comprar uma placa baseada, uma placa gamer baseada no chip Intel Xe. E agora falando do topo da cadeia, daquelas coisas que a gente não vai comprar, mas são definitivos aí muito importantes para como a indústria como um todo opera, porque nós estamos falando de escalonabilidade e servidores e coisas que a gente acaba usando de forma indireta. A Intel fez algumas apresentações bem impressionantes sobre o topo da cadeia. Nós estamos falando do Intel Xe HP, do High Performance Computing, né, o HPC. E entre as novidades nós temos a estrutura em 3 formas diferentes. Então nós temos com 1 tile, 2 tiles e 4 tiles, que traduzindo é literalmente lajota. A gente às vezes usa o termo lajota aqui para brincar que o processador é muito grande, às vezes com um tom meio pejorativo, e bom, é literalmente a tradução de como a Intel está chamando as suas lajotinhas. Então nós temos a estrutura básica com 1 tile, 2 tiles ou 4 tiles, e o mais interessante disso tudo é, uma estrutura dessas na demonstração da Intel já estava lidando com uma apresentação, com um vídeo 4K 60 frames em HEVC, na verdade lidando com 10 ao mesmo tempo. Então, 1 tile já tem performance o suficiente para entregar esses 10 vídeos ao mesmo tempo sendo codificados nesse codec em 4K 60 quadros. E numa das suas demonstrações nós tivemos talvez o salto mais impressionante, que foi o poder de escalonabilidade. Quando você coloca 1 tile em ação, você consegue ter algo na casa dos 10 teraflops. Quando eles colocam um modelo com 2 tiles, eles conseguiram saltar para 2, subiu para 20 teraflops. E o mais impressionante de tudo, quando colocaram os 4 tiles em ação, eles conseguiram saltar para 42 teraflops de performance. De precisão FP32, eles conseguiram um total de 42 teraflops. Esse é o chip gráfico mais potente, porque uma coisa importante da arquitetura Intel Xe é que, apesar de nós termos aumentado para 4 tiles, né, ou 4 lajotinhas Intel, isso é visto pelo sistema como uma única GPU, segundo a empresa. Então, quer dizer, você não está juntando várias GPUs e o sistema está dividindo as ações. Não, o sistema vai enxergar aquilo como uma única GPU gigantesca, que sozinha está entregando 42 teraflops. E o que impressiona aqui é o quanto a escalonabilidade foi praticamente perfeita. A gente colocou 4 vezes mais hardware em ação e nós ganhamos 3.993 vezes mais performance. Ou seja, foi quase 4 vezes perfeito. Então, a estrutura que a Intel está mostrando é uma coisa muito difícil na computação. A gente já abordou esse tema várias vezes aqui no Adrenaline, que quando você coloca mais estruturas, não necessariamente você consegue escalonar igualmente o ganho de performance. Mas aqui, pelo menos segundo a demonstração da Intel, eles conseguiram quase um escalonamento perfeito. E essa é uma das ideias centrais do Intel Xe, que eles têm uma estrutura que inicia lá nos notebooks ultrafinos, com gráficos integrados, com baixo consumo, vai passar por todo o segmento intermediário e entusiasta e vai chegar lá na ponta de um servidor com 42 teraflops de performance, e a estrutura vai ser coerente e não vai perder desempenho à medida que vai escalonando para esses tamanhos cada vez maiores. Bom, pessoal, essa foi a apresentação da Intel no seu dia de arquitetura. Muitos detalhes sobre seus planos para processadores e para chips gráficos. Nós vamos começar a ver inicialmente, como a Intel costuma fazer, essas tecnologias vão surgir primeiro nos notebooks, é onde eles jogam suas fichas, é um mercado muito grande e importante para a Intel e também um que se beneficia muito de novas arquiteturas, né? Porque reduz aquecimento, reduz consumo de energia, entrega mais performance, é onde a Intel está bem de olho, é um mercado importantíssimo para eles. Então, durante 2020 nós vamos ver a introdução aí de produtos baseados no Tiger Lake, usando essa nova arquitetura, a SuperThin, usando os novos gráficos Intel Xe, e vamos ver também algumas coisas do segmento high-end, nós estamos falando da High Performance Computing, vão aparecer algumas coisas para a galera querendo a sua placa de vídeo da Intel, um pouquinho mais de paciência, isso vai ficar para o ano que vem. Galera, para mais vídeos sobre muitos slides, com muitas coisas que dá um certo trabalho para você entender o que é o que, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando eu quase surto com tanta coisa na minha frente. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!